Oi, gente, tudo bem? Eu espero que nesse momento difícil que nós estamos passando, que Deus os ilumine para que vocês se mantenham firmes e fortes e a gente possa superar tudo isso em breve, se Deus quiser. Bom, nós vamos na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos continuar o nosso assunto figuras de linguagem. Eu quero lembrar as que nós já falamos sobre elas, que foram a comparação, onde você tem dois elementos que são comparados, como nessa frase: tinha olhos atentos como de uma águia. Nós temos olhos comparado com os de águia, e o que tem em comum, que eles são atentos. Nós temos aí a palavra como, que indica que é uma comparação. Já na metáfora é uma comparação oculta, onde você usa diretamente os dois elementos que são comparados. Por exemplo, aqui eu digo apenas tinha olhos de águia, sem dizer o que tem em comum e sem usar palavras que expressam comparação como a palavra como. Olhos e águia são comparados diretamente, fica uma comparação oculta, escondida, e o que os dois têm em comum. Nós temos a hipérbole, que é o exagero da expressão, como essa frase. Já te expliquei isso 1000 vezes, né? Para expressar que já explicou várias vezes, é usado o exagero, dizendo que foram 1000 vezes. Nós temos a ironia, quando você fala o contrário do que pensa, né? Você é mesmo um santinho, nunca faz nada. E a ironia depende muito desse tom de voz que você dá à frase, né, do contexto. Temos a prosopopeia, também chamada de personificação, onde você dá atitudes humanas a seres que são inanimados, que não são humanos, como a floresta chora com os incêndios. E temos o eufemismo, onde você tenta suavizar uma expressão, como nessa frase: sua mãe voltou para junto de Deus, que quer expressar o fato de que a mãe faleceu, morreu. Então, usa uma forma de suavizar. Foram as 6 figuras de linguagem que nós falamos na aula passada. Quando você tem a frase no sentido figurado, ela pode estar usando uma figura de linguagem. Vamos à figura de linguagem de hoje. Vamos falar apenas sobre uma, que é a metonímia. Como é uma figura que envolve vários tipos, nós vamos falar apenas sobre ela hoje. O que é que vai ser a metonímia? Esse nome é um pouquinho difícil de falar. Metonímia. Na metonímia, nós temos o uso de um termo no lugar de outro, porque há entre eles algum tipo de relação de sentido. O que isso quer dizer? Que eu uso uma palavra, por exemplo, li Machado de Assis e gostei muito. Aqui eu estou usando o termo Machado de Assis. Li Machado de Assis e gostei muito. Mas de forma alguma você vai entender que eu li o autor Machado de Assis. Eu uso esse termo porque você vai ter uma relação com a obra do autor. Você vai entender que eu li um livro de Machado de Assis, que eu li um texto de Machado de Assis. Então, eu uso um termo, no caso aqui eu usei Machado de Assis, mas você vai entender, assim que eu usar a frase dessa forma, você vai entender que eu estou falando do livro do Machado de Assis, da obra dele. Então, eu uso um termo no lugar de outro, porque há uma relação de sentido. Ninguém vai entender de forma diferente. Automaticamente você vai entender que eu estou falando do livro ou do texto do Machado de Assis. A metonímia, nós temos vários tipos de troca, vários tipos de substituição, de que a gente usa um termo no lugar de outro. Essa que eu falei do Machado de Assis, a gente diz que a gente usa o nome do autor em vez de falar qual é a obra dele, que é o livro ou o texto. Por exemplo, você já leu Paulo Coelho? Então, eu estou usando o autor Paulo Coelho, mas você vai entender que eu estou falando da obra dele, do livro. Então, eu uso o termo Paulo Coelho, eu uso o autor em vez de usar qual é a obra dele. E a gente tem essa linguagem figurada, onde você vai entender automaticamente essa troca do autor em vez de usar a obra. É um tipo de metonímia. Outro exemplo do autor pela obra. Roubaram um Picasso ontem.
O Picasso é o nome do pintor, do autor. A obra dele é a pintura. Então, quando eu digo roubaram um Picasso ontem, você vai entender que foi a obra dele, que foi o quadro, que foi a pintura. Esse tipo de metonímia, ela usa o nome do autor e você vai entender que eu estou falando da obra dele, né? Eu troco o autor pela obra. Outro tipo bastante comum no nosso dia a dia é o continente pelo conteúdo. E o que é isso? O continente é o que está por fora, no lugar do conteúdo, que é o que está dentro do objeto. Isso aqui nós usamos muito na nossa rotina. Por exemplo, comi uma caixa de chocolates. Eu uso a caixa, que é o que está por fora. Você não vai entender que eu comi a caixa. Você vai entender que eu comi o conteúdo que está dentro dessa caixa, que no caso aqui foi o chocolate. Ah, você gostou dos bombons? Gostei, eu comi uma caixa. Então, eu uso o continente, que é o que está por fora, em vez de dizer o conteúdo, que é o que está dentro. E ninguém vai entender que você comeu a caixa, né? É uma troca que a gente faz porque tem um sentido entre as duas coisas. Outro exemplo, tomou a garrafa toda para matar a sede. Eu uso a garrafa, que é o que está por fora, em vez de usar o nome do conteúdo. Tomou a água, né, para matar a sede. Então, eu estou usando o continente em vez do conteúdo. Sempre gostou de um bom prato. O prato aqui é o continente. Eu quero dizer que a pessoa sempre gostou de uma boa comida, né, que é o que está dentro do prato. E bebeu 2 copos. Os copos são o continente. O que estava dentro dos copos? Bebeu 2 copos. É suco, né? Vinho. Então, essa metonímia é quando eu uso o continente, o objeto, em vez de falar o conteúdo. É uma troca que se faz naturalmente no dia a dia. Outra também muito comum é quando eu uso só uma parte do objeto em vez de falar o total. Se chama parte pelo todo. Por exemplo, ele possui muitas cabeças de gato. Você não vai entender que é apenas a cabeça. Eu uso só uma parte, mas você vai entender o total, o todo. Amanhã pedirei sua mão em casamento. Eu uso a parte mão, mas claro que você vai entender que está se referindo à pessoa por completo. Muitas mãos acenavam das janelas. Mãos é só uma parte, então estou substituindo aqui a pessoa. Muitas pessoas acenavam das janelas. Vi várias pernas cruzando o corredor. Pernas é uma parte. Eu vou entender que eu vi várias pessoas cruzando o corredor. Então, são algumas trocas que são possíveis graças à metonímia. Mas alguns tipos. Lembrando que tudo isso aí é metonímia. Eu uso um termo em vez de usar outro. A gente usa também uma palavra no singular, mas que você vai entender que eu estou me referindo ao plural. Por exemplo, o cidadão foi à rua lutar pelos seus direitos. O cidadão aqui, eu estou me referindo a todos os cidadãos, mas posso usar essa expressão no singular e vai ser entendida como se referindo a todos. O brasileiro está passando por um período muito difícil. O brasileiro, estou me referindo a todos os brasileiros, né? Estou usando a palavra no singular, mas vai ser entendido em relação ao plural. E outro exemplo, em muitas ocupações, a mulher ainda ganha menos do que o homem. Eu falo a mulher, mas vai ser entendido como todas as mulheres. Outra também muito comum no nosso dia a dia é a gente usar o nome de uma marca em vez de falar o produto. Por exemplo, passe Bombril nessas panelas. Bombril é uma marca. Então, a gente costuma usar a marca em vez de dizer o nome do produto. Como é o nome do produto? É palha de aço, mas pouca gente usa a palavra palha de aço. Geralmente usa a marca que se chama Bombril. Adoro tomar Nescau com leite. Nescau é uma marca. É uma marca de quê? De chocolate em pó, de achocolatado. Outro exemplo. Preciso de mais sabão Omo. Muita gente chama qualquer sabão em pó de sabão Omo. Então, você está usando uma marca em vez de dizer o nome do produto. E adoro ver filme comendo xilito. Pouca gente sabe,
mas Xilito era uma marca que existia de salgadinho de milho. Então, as pessoas costumam usar o nome dessa marca em vez de falar o produto. Aí são tipos de metonímias também. Mais alguns tipos. Metonímias são vários tipos. Toda vez que você faz uma troca de um termo em vez de outro, é uma metonímia. Um instrumento no lugar da pessoa que utiliza. Por exemplo, os microfones cercaram o técnico do time. Os microfones aqui são o instrumento dos repórteres, dos jornalistas. Quando eu falo os microfones, eu estou me referindo a essas pessoas. Álvaro é um volante de muita experiência. Eu estou usando aqui o instrumento de trabalho de um motorista. Outro tipo de metonímia, a matéria pelo objeto. Quebrou todos os cristais do armário. Cristal aqui é o material do que é feito algum objeto. Que objeto é que foi quebrado? Quebrou todos os cristais? Foram copos, foram taças, né? Então, estou usando aqui o material em vez de dizer qual foi o objeto. Ela usava muito ouro. O ouro também é a matéria. Está substituindo aqui brincos, anéis, colares, né? E outro exemplo, usou uma linda porcelana no jantar. Porcelana também é o material, a matéria, em vez de dizer qual foi o objeto que foi usado. E mais alguns tipos de metonímia, nós estamos vendo só algumas, que elas são muitas. O efeito pela causa. Conseguiu tudo com o seu suor. O suor é o efeito do trabalho. Conseguiu tudo com o seu trabalho, né? Conseguiu tudo com o seu suor, está substituindo o trabalho. Não respeitam meus cabelos brancos. Cabelos brancos aqui é o efeito da idade, né? Da velhice. Então, aqui está substituindo a causa, né? O efeito de alguma coisa. E o abstrato pelo concreto. A humanidade precisa ser mais solidária. Humanidade é um substantivo abstrato. A humanidade aqui eu quero me referir aos seres humanos. A juventude necessita de oportunidades de trabalho. A juventude aqui está substituindo os jovens. E a infância precisa ter seus direitos respeitados. A infância está substituindo aqui as crianças. Então, aqui são alguns tipos de metonímia, que é quando você usa um termo e vai ser entendido com a palavra que ela foi substituída, vai ser entendida naturalmente. A metonímia acontece naturalmente, é uma linguagem figurada em que eu uso uma palavra e vou ser entendido pela palavra que foi substituída. Certo, gente? Aqui são alguns tipos, existem vários outros. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.